Olá, estamos começando agora o Não Compre Jornais, minta você mesmo, para a gente falar das mentiras na Ucrânia por parte da imprensa nacional e internacional. Já deixa aqui o seu like, compartilha nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, grupos, páginas, mensagens diretas aí para todos os seus amigos conhecerem o nosso programa, conhecerem a nossa propaganda do Partido da Causa Operária e conhecerem aqui a nossa cobertura a respeito da Rússia. Podem comentar à vontade, como a Monique FC, Tuizin Tosi, sou eu, Carlos Santos, Márcio Ramos, Sheik Árabe, nosso financiador, Sergei Claret e Mário Júnior. Inclusive, Sheik Árabe não pode deixar a gente cair aqui do YouTube, como aconteceu com a RT Sputnik, como a gente vai falar no nosso programa de hoje. Estou aqui com a Natália Araújo ao meu lado e também com o Felipe Cifarelli, lá em João Pessoa, na Paraíba. Uma boa noite a vocês, companheiros. Boa noite, companheirada. Boa noite, Marcos Moreira, falando que eu mereço um bônus. Merece. A produção fica reclamando aqui. Sheik Árabe, é um aviso para você. Bom, o programa vai falar, como na semana passada, a respeito das mentiras, manipulações, desinformações a respeito do conflito na Ucrânia, né? Tem bastante coisa aí, muitas falsificações, né, por parte da imprensa internacional e também por parte da imprensa brasileira, mas antes disso eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse bloqueio do YouTube aí, a ART, a Sputnik e a outros canais russos como Redfish, Russian Beyond, Channel One, NTV, TNT, que não é a TNT americana, o Moscou 24, Space e o Ruptly, que é um canal que exibe, né, manifestações e tudo mais pelo mundo. Todos esses grandes canais acessados no mundo inteiro, na Rússia também. E hoje, na nossa cobertura ao vivo da situação na Ucrânia, a gente noticiou em primeira mão, a gente viu ali exatamente no momento que estava acontecendo, que o YouTube simplesmente bloqueou, tirou do ar a RT em todos os idiomas, a Sputnik em todos os idiomas e esses outros canais russos também, não só mais na União Europeia, mas também no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Estamos órfãos da RT, que era o melhor, né, ainda, você pode acessar no site da RT, o melhor canal de notícias internacionais que existe depois da Causa Operária TV. Mas queria então que vocês falassem um pouco aí. Novamente aqui eu vou dar uma lida rápida na nota do porta-voz do YouTube. Nossas diretrizes da comunidade proíbem conteúdo que negue, minimize ou banalize eventos violentos bem documentados. E removemos conteúdo sobre a invasão da Rússia na Ucrânia que viola essa política. De acordo com isso, com efeito imediato, também estamos bloqueando os canais do YouTube associados à mídia financiada pelo Estado russo globalmente. O que é curioso porque é uma interpretação desse porta-voz do YouTube que as notícias que estão sendo veiculadas pela imprensa internacional são fatos bem documentados, como ele fala, é uma interpretação. O que, na nossa interpretação, e nós vamos comprovar isso daí no programa de hoje, é uma mentira dele, de que essa violência russa seja fato bem comprovado e bem documentado. É uma mentira, na verdade. E os canais que questionam isso daí estão sendo censurados, começando pelos canais da imprensa russa. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa censura hedionda que, na minha opinião, é a maior censura, desde a Segunda Guerra Mundial no Ocidente, pelo menos, que se considera democrático, os países controlados pelo imperialismo. Bom, eu acho que
Isso aí indica que vai ser o cerco à Rússia vai, né? Na verdade, a tendência aí, eu acho que do conflito é realmente ele se, né, ficar mais agudo. O cerco à Rússia vai ser maior, porque o recado que isso aí está passando é o seguinte: só pode a nossa narrativa, né? Então a gente só pode ver a narrativa da BBC, a narrativa da CNN, que aqui no Brasil é reproduzida, né, pela Globo, Record, Folha, é a mesma narrativa, né? Eles praticamente vão copia e cola, porque eu não sei quem talvez esteja de fora, né, quem não conhece como funciona o jornalismo, é o seguinte: na verdade, essa mídia, né, a mídia brasileira, eles recebem as notícias, os releases diretamente da AFP, né, que é uma agência de notícias norte-americana. Eles praticamente o que eles fazem é pegar esse conteúdo que vem do imperialismo, né, que é um conteúdo de notícias de uma agência de notícias norte-americana, que na verdade é uma agência de propaganda do imperialismo, né? Eles pegam esse conteúdo e traduzem, basicamente. Às vezes já vem até traduzido, né? Então, o que a gente tem aí é isso, é um cerco total, né? A única narrativa é do imperialismo. O que eles querem é impor isso. Então, eu acredito que isso significa que essa censura vai ser um cerco maior à Rússia, né? O conflito vai ficar mais agudo a partir de agora. Exatamente. Só, né, concordo com o Cifa, com o que ele disse, e acrescento que, infelizmente, como nós somos reféns das grandes corporações, né, de comunicação, então eles fecham ali um acordo entre poucos e conseguem isolar, ou pelo menos tentar isolar o Ocidente, né, da versão russa, da versão real dos fatos do problema que está acontecendo. Então você vê que é um interesse comercial também disso, né? Isso também gera muito dinheiro, muita audiência, e eles estão manipulando aí da maneira que eles querem o problema, que é nessa narrativa jocosa de Guerra Fria, de russofobia. É um absurdo. Porém, eu vejo indícios aí da imprensa séria de esquerda que está mostrando a realidade sobre a Ucrânia, que são nazistas, são milícias, que são assassinos, né? E que a Rússia está tentando ali... Tentando não, porque eu acho que ela já conseguiu, ela só não consegue informar completamente, mas está tomado, né? A Ucrânia já deve estar, nessa altura, já poucas cidades devem estar faltando. Então, eles não querem aparecer, né, a derrota deles, ou a parcial derrota, e ficam aí tentando banir essas comunicações, realmente para parar de falar, de escrever, de narrar o insucesso dessa operação ridícula que eles estão tentando implantar ali, que não está dando certo. Então, assim, é mais uma coisa, assim, as pessoas estão acordando e procurando mais informações, todo mundo, quando uma coisa é bloqueada também, a gente levanta, né, a orelha, né, as pessoas minimamente instruídas. Então, a gente tem que se aproveitar infelizmente, desse momento tenebroso da comunicação e do jornalismo, né, e procurar conscientizar mais as pessoas de que a gente tem que ouvir sempre os dois lados. E, bom, para mim é triste como comunicadora, então, mas a gente continua na linha, a gente continua com nossos contatos e tentando nos grupos pegar as informações, e o DCO está cobrindo aí de 15 em 15 minutos com notícias fidedignas, verificadas, vocês podem confiar. Essa censura aí que está sendo feita, né, é uma hipocrisia mesmo muito grande, né, por parte do... Bom, o Google, ele é uma empresa dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos são o maior inimigo da Rússia, e ele pode usar, né, isso daí é uma comprovação, né, do que é o imperialismo, do que são os monopólios e de como a comunicação é controlada no mundo todo por pouquíssimas empresas, pouquíssimos monopólios, né?
o Google é um monopólio dos Estados Unidos, que se diz, né, segundo a própria propaganda dos Estados Unidos, que é veiculada para o mundo todo, porque justamente controla todos esses monopólios, é um país da liberdade de expressão, da liberdade de tudo, né? Mas essa empresa dos Estados Unidos é que controla a comunicação pela internet do mundo todo, né? O Google é a maior empresa da internet do mundo todo, quase monopoliza, né, todo o serviço de busca da internet. E além disso, é o dono do maior serviço de vídeos da internet, que é o YouTube. E o que o Google está fazendo é uma medida política, né, uma medida contra um adversário político dos Estados Unidos e do imperialismo. O que significa que o Google está mancomunado com o governo dos Estados Unidos e com o exército norte-americano. Não só o Google, mas todas as outras grandes empresas, como a gente vê pelas notícias das sanções contra a Rússia. Isso daí faz com que caia por terra o mito da liberdade que existe no capitalismo, né? Da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da liberdade de empresa mesmo, de que aqui qualquer cidadão pode ter uma empresa livremente, tudo. Não, as empresas são completamente ligadas às grandes empresas, aos grandes monopólios, ao Estado, e elas servem aos interesses de Estado. Os interesses de Estado dos Estados Unidos é acabar com a Rússia, e essas grandes empresas, monopólios que controlam a economia mundial, e no caso aqui a área de tecnologia e comunicação e informação, está também mancomunada com o Estado norte-americano. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, é um vídeo longo, mas é legal porque mostra algumas das manipulações da imprensa sobre a questão, a gente pode deixar para exibir no final do programa, sobre a questão da Ucrânia. Mas isso daí faz com que caia por terra esse mito. Esses mesmos monopólios, e essa imprensa, ela diz que o Putin controla a imprensa na Rússia, né? Sendo que os jornais russos são fechados, os grandes veículos de comunicação russos são controlados pelo governo, são amigos do governo. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim e no resto do mundo é assim. Na Europa é assim. O que é isso, produção? É a Globo News colocou o Zelensky, uso de mídia, né? Comparando o uso da mídia do Zelensky com o do Putin, né? Porque eles colocam que o Zelensky, ele é democrático, seria supostamente democrático porque ele tem redes sociais, né? Aí ele fica lá fazendo demagogia, falando falas de efeito no Twitter, no Instagram, né? Para aparecer. E o Putin, que não tem redes sociais, né, segundo a Globo News, trabalha com fake news e mídia estatal. E os trolls, com pessoas contratadas e robôs. Meu Deus, mas isso daí é muita apelação, né? Assim, é muita desinformação, muita manipulação, né? Dá um escárnio, assim, gente, por parte da imprensa. Será que os jornalistas ali próprio apresentando, será que eles não dá um negócio neles de falar? Não. Será que eles se convenceram? Não, eles acham que do lado certo? A minha opinião sincera, de verdade mesmo, assim, não brincando... De verdade, vai lá. É que os jornalistas da imprensa burguesa, da Globo, tudo são burros, mesmo assim, burros. Eles são muito coxinhos. São burros. Não, eles são... Na faculdade, os meus colegas vão me perdoar se tiver algum colega assistindo. A Laísa foi embora já? A Laísa tá aí, produção? A Laísa se salvou. A Laísa era uma das únicas que se salva ali, porque o resto... Depois você comprova pro pessoal, Laísa. O pessoal era muito tapado, né? Estudante de jornalismo. Calma aí, produção. Vamos com calma. Vamos com calma. E depois que a pessoa vai pro mercado de trabalho, né? Continua tapada, burra, né? E esses jornalistas da Globo, da Folha, tudo, da imprensa burguesa, são burros, são tapados, são totalmente ignorantes, né? E os que... E aí facilita eles serem tão cínicos, inclusive, né? Quando o assunto é informar e tudo mais. Eu vou contar uma denúncia aqui que tá mais pra uma fofoca.
Eu estudei com a filha de uma política aí supostamente ambientalista, que foi terceira via várias vezes aí na eleição. Quem será que é, hein? Quem será? Quem será que é? Ela anda assim, ó, bem assim, ó. Isso! Inclusive, você ficou igualzinho a ela, Natália. Fiquei. Esse é o coque Perdão da mãe. xingamento. A mãe, quando nasce o filho, depois ela fica 3 anos usando o mesmo penteado. Mas vai lá, Ela não é, Cif. galera? Fala aí no Vai lá, chat. Cif. Exato. Enfim, aí na minha formatura, inclusive, essa Abutre aí apareceu, foi lá fazer discurso, né? A PUC babou o ovo dela, não sei o quê. Hoje a filha dela tá na Globo, né? Então, pra vocês verem o tipo de pessoa que vai parar na imprensa burguesa, né? Eles contratam aí pessoas que já estão pré-contratadas praticamente, né? Não, pois é, o pessoal já tem uma tendência, né, Bom, acho que esse daí é um assunto para um outro momento programa. a respeito da imprensa em geral, né? Mas é muita mentira, muita desinformação. Vamos continuar falando aí a respeito. Você está com os comentários aí, Natália? Sim, eu estou com os comentários aqui. Preparando o próximo assunto? Sim, eu vou... Bom, pessoal aqui, como eu já pedi para darem... Essa mesmo. O Gabriel botou aí a pessoa falando com a mãe dela na tela, mas o pessoal só piscou. Só piscou, né? Então, gente, bom, nós temos aqui um superchat da nossa companheira Adriana Machado, que diz: no canal Internacionalismo hoje, ela é uma das apresentadoras do programa Internacionalismo, que é ótimo, vocês não podem perder, tá? No canal Internacionalismo hoje, postamos um vídeo da Sputnik News que mostra que o Facebook permitiu o discurso de ódio se for para falar mal da Rússia. A gente vai ver também, vai pegar aí, baseado no discurso de vocês, inclusive, né? Esse daí é o assunto, nosso tema de agora, porque já havia, né, o Intercept já havia noticiado que o Facebook tinha liberado os elogios aos nazistas ucranianos porque eles estão lutando contra os russos. Agora, uma nova notícia é que Facebook, Instagram e WhatsApp liberaram aí os posts, como vocês podem ver, que estimulam violência contra os russos e pregam a morte do próprio Putin e do Alexander Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia. Sim. Esses mesmos monopólios da tecnologia, como é o caso do Facebook, que estavam censurando a rodo e continuam censurando a rodo qualquer um que fala qualquer coisa. Se você fala um palavrãozinho, já é censurado. Tira do ar um monte de conta, né? Desde as eleições de 2018, militantes do PCO já eram censurados com as contas bloqueadas só por serem militantes do PCO. E aí a desculpa de combater o fascismo, né? Aí o Facebook estava grande inimigo do fascismo. E aí a desculpa das fake news e do discurso de ódio. E cadê o discurso nazista contra os russos? Não é um discurso de ódio? O Facebook está liberando só porque é contra a Rússia. A gente vê o que é a censura. 2 pesos e 2 medidas, né? Quando você defende a censura, quem vai escolher o que vai censurar é o Facebook do Mark Zuckerberg, o YouTube, que é judeu, o Google, o que não significa nada. Pois é, né? E o próprio Também. Google, que é o monopólio, assim como o Facebook, que tem ligação direta com o Estado norte-americano, né? É isso mesmo, Vasco. É tudo... E olha, eu acho que, na verdade, é um verdadeiro tiro no pé, né? Eu vejo como revolucionária, assim, e o companheiro Rui sempre fala, é um sistema em colapso. Eu acho que eles chegaram num ponto, isso vem que depois do Afeganistão, que eles saíram surrados e comprarem essa briga com a Rússia, isso tá virando uma coisa muito mais política do que ali naquele problema da Ucrânia, tá se caracterizando assim, né? Inclusive, a gente vê um sistema
colapsado, que quer se reforçar, que, né, quer se... como que eu diria? Quer se garantir, autoafirmar, se impor, isso aí, Cifa. E não consegue, né? Eu acho que está saindo pela culatra, tanto que eles estão banindo a comunicação para que o outro lado, para que o Ocidente veja que acabou, tá fraco, não vai rolar. Vocês que fazem a merda, vocês que fazem a guerra, né? E é isso. E, Natália, a gente vê que é uma coisa que vai escalando, né? Que antes era só a questão identitária, você não podia, né, criticar determinados segmentos da sociedade, que você era banido, né? Aí depois você não podia, aí vem o negócio do antissemitismo, aí depois veio o negócio da vacina, você não podia criticar a vacina, que você já tomava bloco na hora, né? E agora a questão da Ucrânia, a gente vê que cada vez mais vai somando mais aspectos da censura, cada vez mais você não pode falar sobre, né, não pode ir contra a narrativa oficial do imperialismo, no caso, né, que é a narrativa da imprensa em geral. Né? Basicamente, tem a questão também do TSE, né? Você não pode criticar urnas eletrônicas, você não pode criticar o sistema eleitoral, que é totalmente antidemocrático. Então, tudo que contraria essa narrativa, né, você acaba sendo banido dessas redes sociais. Eu mesmo, no Facebook, eu fui banido diversas vezes. Uma vez por criticar norte-americano, várias por criticar norte-americano, por criticar urnas eletrônicas, enfim, eu não escapei. Cifa, e é o seguinte, se a gente coloca uma foto no Facebook, se você coloca tipo uma foto de uma mulher sem camiseta, ou uma mulher com a camiseta molhada, o Facebook te bloqueia. Agora, se você colocar a foto de um cara ucraniano dando porrada num cara russo, do exército russo, né, com sangue, com tudo, que tiver direito de violento, sabe? Isso daí agora está sendo tolerado. A mulher lá, né, inocente, uma índia, por exemplo, tomando um banho, não pode. Agora, o cara morrendo, cadáveres russos, inclusive, pode. Natália, eu e o Alexandre, que é meu namorado, a gente tem reparado que o Instagram, principalmente, ele impulsiona a sua publicação, ele aumenta o engajamento se tiver identitarismo. Então, por exemplo, foto de casal gay, se você botar arco-íris, não sei o que, se for alguma coisa assim, empoderamento negro, o engajamento da publicação vai lá no alto. Agora, se você não coloca nada disso, o Instagram praticamente não entrega a sua publicação para ninguém. Então, existe aí já o algoritmo identitário. Se depender disso, então... A gente cresce na força do ódio, né? Então tá ótimo. Vamos falar agora mais especificamente sobre a questão da cobertura da imprensa a respeito da Rússia. A gente tem um gráfico aí que mostra a comparação da cobertura da imprensa imperialista com relação à Rússia e com relação ao que o imperialismo faz em outros países, né? Um gráfico que foi publicado pelo site Mint Press, que é um site muito bom de notícias e análises internacionais, que eu recomendo aí, se o pessoal quiser acompanhar a situação na Ucrânia. Mint Press, ele publicou uma reportagem mostrando, né, que os grandes jornais, Fox News, CNN, New York Times, Washington Post e a MSNBC dos Estados Unidos, durante as semanas, o período que vai do dia 21 ao dia 27 de fevereiro, publicaram 1.298 matérias sobre a operação russa na Ucrânia, quase 1.300 matérias. No mesmo período, publicaram 2 matérias sobre os ataques de Israel contra a Síria, que acontecem quase diariamente. 1.300 sobre a Rússia e a Ucrânia, 2 sobre Israel atacando a Síria, uma sobre o ataque dos Estados Unidos na Somália. Os Estados Unidos bombardearam a Somália nesses dias aqui, e nesses veículos saiu uma notícia sobre isso. E
pessoal, muita gente que acompanha a gente sabe, porque é bem informado, é um público de alto nível, mas o público mundial não sabe, justamente porque a imprensa esconde. A Arábia Saudita está bombardeando o Iêmen todo santo dia desde 2015. Todo santo dia. O Iêmen já era o país mais pobre do Oriente Médio e desde então vem sendo bombardeado todo santo dia pela Arábia Saudita. É a pior catástrofe humanitária da história da humanidade, segundo a própria ONU. A Arábia Saudita tem bombardeado todos os dias o Iêmen. E nesse mesmo período em que a imprensa publicou 1.300 matérias sobre a operação da Rússia na Ucrânia, ela não publicou nenhuma sobre os ataques da Arábia Saudita contra o Iêmen. Por quê? Porque os Estados Unidos é quem está por trás desses ataques da Arábia Saudita contra o Iêmen. A Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos. Vamos ver de novo aquele gráfico, para quem ainda não conseguiu ver tudo, porque é um gráfico muito interessante, né? Então, a cobertura da imprensa, Fox News, New York Times, Washington Post, CNN, com relação à Ucrânia, né? Todos eles mais de 150 matérias cada um deles. Alguns, como é o caso da Fox News e da Washington Post, chegando a 300 matérias. E sobre a Arábia Saudita no Iêmen, nenhuma, enquanto que sobre o ataque dos Estados Unidos na Somália, uma reportagem, e sobre os ataques de Israel na Síria, 2 reportagens. Aí a gente vê os 2 pesos e 2 medidas, novamente, o duplo padrão da imprensa, quando se trata das ações do imperialismo e quando se trata das ações dos inimigos do imperialismo. A gente está vendo 24 horas por dia em tudo quanto é jornal de notícias, até na Ana Maria Braga, no Big Brother Brasil, se bobear, na novela que foi gravada ano passado, estão falando sobre a ação russa na Ucrânia, condenando a Rússia, enquanto nem mesmo nos jornais especializados sobre política internacional do imperialismo se fala sobre as agressões imperialistas contra os diversos países do mundo todo. Se alguém quiser fazer algum comentário, temos também, de qualquer forma, mais comentários no chat, sim, não? Sim, temos. Boa noite para Maria Aquino, que fala que é Sputnik via Odyssey, que ainda você consegue acessar através desse portal. Sérgio Marinho, boa noite. Todos eles aqui estão dando dicas, muito legal, companheiros, que a gente depois vai dar uma olhada aqui. Raimundo Vasconcelos, boa noite. Reginaldo Dias. O Roberto França, que estava agora há pouco na cobertura aqui da Ucrânia, está também. Monique FC, boa noite. Vinícius Gomes, boa noite. Olha, Schumacher, esse é novo, hein? Ele é posição contrária. Ele diz que ele até agora não viu os nazistas que nós tanto falamos. Vamos mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, você não sai daí que a gente vai te mostrar, inclusive você vai ver uns símbolos e tal, você vai ver que é esclarecedor. Com óculos também, que às vezes... A gente, você pode acessar o Diário Causa Operária, que a gente tem bastantes matérias falando sobre os nazistas na Ucrânia, e também o portal Internacionalismo, o canal Internacionalismo aqui no YouTube. Digita Internacionalismo aí na barra de pesquisa. No canal Internacionalismo a gente está postando bastantes vídeos, reportagens e documentários mostrando a atuação dos nazistas na Ucrânia. Talvez essa pessoa leia muito a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo publicou um artigo essa semana aqui, falando exatamente isso, de que o número de nazistas na Ucrânia não é isso tudo que o Putin vem falando, né? Porque o Putin está falando de desnazificar a Ucrânia. Olha lá, células nazistas na Ucrânia estão longe do tamanho descrito por Putin. Veja só o que a Folha que fala. O Putin está mentindo, né? Fantasma do nazismo, a Folha falando. É um fantasma do nazismo. Ou seja, na verdade não é o nazismo que existe na Ucrânia. Isso daí são apenas alguns símbolos na verdade é o símbolo do lado esquerdo, é o símbolo do batalhão Azov, que é
um dos principais grupos nazistas da Ucrânia, e vocês estão vendo ali do outro lado, né, o símbolo da divisão das SS, que é o mesmo do Batalhão Azov. As SS hitleristas, né, inspiraram o Batalhão Azov com o mesmo símbolo, e o Sol Negro nazista é o que inclusive saiu numa homenagem da OTAN, se eu não me engano, ao Dia da Mulher, no dia 8 de março, em que tem ali uma membro do exército ucraniano utilizando justamente o Sol Negro nazista, né, para você ver, pegar uma foto aleatória, e naquela foto aleatória tinha o símbolo nazista, como vocês estão vendo aí. Essa daí, a militar ucraniana, estava com o Sol Negro nazista. Então, isso daí foi uma foto divulgada pela OTAN, né? Ó, mais nazistas ucranianos aí. Ou será que não são família nazistas? De bem, hein? Família de bem. Não, eles não são nazistas. Que caracteriza eles aí de nazistas aqui? Vamos pedir para o companheiro Schumaxi. Ó, inclusive, vamos voltar à questão da Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo ela publicou uma reportagem sobre a questão, daqui a pouco a gente fala disso, produção, do Mamãe Falei, né? Na Rússia existem também nacionalistas, ultranacionalistas, fascistas, tudo, mas uma coisa interessante que aconteceu, todo mundo viu, o Mamãe Falei os comentários, falando coisas horríveis sobre as mulheres ucranianas, e todo mundo atacou o Mamãe Falei, inclusive os russos. Só que como foram os russos que atacaram o Mamãe Falei, aí não vale, né? Aí não vale, porque os russos são os maiores inimigos, mais do que o próprio Mamãe Falei. E aí a Folha de São Paulo publicou uma primeira reportagem justamente noticiando que os russos, eles estavam aí pedindo a cabeça do Mamãe Falei por causa das falas deles contra as mulheres ucranianas, não era nem contra as mulheres russas. E logo em seguida a Mônica Bergamo, ela noticiou que a Folha excluiu essa reportagem. E vejam a desculpa. Vamos voltar lá. A reportagem é essa. Agora, desculpa por ter apagado a reportagem, é aquela da coluna da Mônica Bergamo. A Folha decidiu tirar do ar reportagem sobre reações de grupos extremistas ao deputado estadual Arthur Duval Mamãe Falei, do Podemos, por julgar que não haveria interesse público para justificar a publicação das ameaças. Não, então não há interesse público, né? A Folha de São Paulo é o jornal aí que publica um monte de... 90% das matérias publicadas pela Folha de São Paulo não são de interesse público. Ninguém tá nem aí pro que a Paola de Oliveira pinta a unha de branco por causa da paz, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de matéria que a Folha de São Paulo publica. Agora, quando um deputado estadual que está no olho, né, do furacão, no centro das atenções da imprensa inteira, né, e outra, grupos que também estão no centro das atenções, que são russos que estão lutando na Ucrânia, esses dois fatos aí se juntam, né, os russos que estão lá na Ucrânia ameaçam a Mamãe Falei, que está também no olho do furacão. Segundo a Folha de São Paulo, não sei porquê, não é de interesse público, né? Isso daí é óbvio que a Folha de São Paulo apagou essa notícia porque ela poderia ser benéfica para os russos, porque vai colocar os russos como defensores das mulheres ucranianas e como pessoas que abominam seres abomináveis, como Mamãe Falei, que está todo mundo atacando, né? Então, ou porque é uma notícia falsa, né? Não tem como saber também se é verdade. Mas eu acho que a Folha não teria muito problema de publicar notícia falsa. Não, ainda mais. E ainda chamaram. Não, gente, na boa, quando eu li ali Mônica Bergamo, eu falei, nem vão me surpreender, cara. Destaque em cima tem a editoria, assim, a editoria tá assim, machismo. Ai, meu Deus do céu. O identitarismo, a gente vê de onde que vem o identitarismo, meu Deus, né? do céu. A editoria machismo. Pois é. Bora. Bom, a gente tem agora, eu queria que a produção, a gente vai falar um pouco sobre o que teria acontecido na cidade de Mariupol, onde a imprensa inteira internacional denunciou
que os russos bombardearam hospitais, maternidade, ferindo mulheres grávidas. A gente prestem atenção nesta foto. Esta daí seria uma das fotos que comprovam que os russos bombardearam um hospital maternidade com mulheres grávidas sendo vítimas. Vamos voltar, calma aí, vamos voltar para aquela foto, produção? Um pouquinho de semiótica aqui. Eu, pelo menos, bati o olho nessa foto quando eu vi a notícia e achei estranha essa foto, porque me parece que a mulher e a maca destoam muito do restante da foto, estão muito mais iluminadas, a cor está muito mais viva do que o restante da foto, né? Não sei o que vocês acham. E eu estranhei bastante. E fomos pesquisar ali. Eu falei até com o Thiago Macambira, que é o nosso amigo fotógrafo que tira as melhores fotos das manifestações populares, e ele falou que tem um foco muito grande na iluminação da moça, o que é meio estranho. É uma imagem tratada, né? O que é um pouco estranho, assim, um foco na iluminação, sendo que num caso desses aí, né, o fotógrafo não estaria preocupado com isso. Se a produção puder mostrar exatamente na sequência do raciocínio, nós fomos averiguar e várias denúncias nas redes sociais também dão conta de que trata-se de uma modelo, uma blogueira ucraniana que fica fazendo vlogs aí. Vejam só. Mas vamos voltar para a imagem original, para aquela da maca, da mulher na maca. Se a produção conseguir dar um zoom, vocês vão ver que, além do fato de ela estar com as cores muito mais destacadas do restante, ela tá maquiada. Ela tá com, vocês podem ver ali a maquiagem dela no rosto. Ela tá com as unhas perfeitamente pintadas. Ela tá com a sobrancelha feita perfeitamente também e o cabelo muito bem tratado, né? O que eu acho que seria uma coisa estranha para uma mulher grávida num hospital de maternidade, né? Desse jeito tão bem cuidado, assim, tudo no meio de uma guerra. E ainda mais depois de ter sido bombardeado. Então eu achei muito estranho. Aí a gente pode passar, né, para a próxima imagem. Ela em outra foto, ela colocou uma barriga falsa, se pintou ali, né, como se estivesse sangrando tudo, para poder produzir essa cena fake. Vamos mostrar a próxima. Cena falsa. Eu vou pegar aqui qual que é o nome dela. O nome dela é Mariana. Mariana Group. Eita, porque nome ucraniano é meio complicado. Aqui, ó. Mariana. Cadê? Mariana Podgorskaya. Ela é uma blogueira ucraniana e nas redes sociais houve essa denúncia de que ela estava interpretando grávidas vítimas dos bombardeios russos. Inclusive, a própria conta no Twitter da Embaixada Russa no Reino Unido teve a sua publicação apagada por ter denunciado isso daí. E a foto foi tirada por um fotógrafo, que é um fotógrafo propagandista do governo ucraniano, Evgeny Maluletka. E uma coisa curiosa, né, porque poderia, geralmente nesses casos, como os vídeos, por exemplo, que a gente vê, são geralmente de cinegrafistas amadores, pessoas comuns que estão ali e usam o celular para filmar. E o Maluletka já estava preparado para tirar essa foto. Ela se produziu, vocês veem aí, ela fez toda a produção, logicamente que ela não fez sozinha, né? Todo o aparato ali de propaganda do governo ucraniano fez essa produção para ela poder encenar e o fotógrafo escolhido a dedo poder tirar essas fotografias. O governo russo, no começo dessa semana, já havia denunciado na ONU, o diplomata russo na ONU, representante da Rússia na ONU, já havia denunciado
que a Ucrânia estava preparando essa farsa ao evacuar o hospital maternidade de Mariupol. A gente inclusive publicou no DCO, evacuar esse hospital e produzir esse cenário em chamas, né? Esse hospital ele só estava assim, Vasco, porque dentro desse hospital uma célula nazista de milícia ucraniana estava usando esse hospital como centro de operações. Então ele foi detectado como centro de operações de milícia e tal. Nós mostramos na cobertura de tarde que a gente fez vídeos, né, membros do Batalhão Azov utilizando o hospital. Agora uma coisa, não sei se vocês costumam acompanhar, né? Esse tipo de coisa é comum em guerras, em intervenções imperialistas. Por exemplo, na Guerra do Golfo, em 1991, um dos principais chamarizes aí da atenção da opinião pública para aquela guerra, para a ditadura brutal do Saddam Hussein contra o Iraque oprimindo o Kuwait, foi uma fotografia de uma ave cheia de petróleo, né, que teria vazado por causa dos bombardeios do Saddam Hussein. E aí isso daí comoveu, né, o público. Petróleo vazando, destruindo o meio ambiente, o Saddam Hussein é um animal, tudo. Mas essa foto, na verdade, havia sido tirada em outro lugar. Se não me engano, inclusive no Golfo do México, ou próximo onde lá nos Estados Unidos. Além disso, para a Guerra do Golfo, foi montada, né, uma notícia, suposta notícia, de que os soldados do Saddam Hussein haviam invadido uma maternidade também, onde havia muitos bebês e haviam matado cada um desses bebês e jogado eles no chão, tudo mais. Isso daí saiu na imprensa na época também, para que os Estados Unidos pudessem logo depois intervir e bombardear o Iraque. Na Síria, recentemente, o pessoal já ouviu falar dos capacetes brancos, né, que ganharam inclusive prêmios, o documentário sobre eles ganhou o Oscar. Os capacetes brancos, eles são praticamente agentes da inteligência da CIA, e eles são especialistas nisso daí. Não sei se a produção tem as imagens. Eles faziam exatamente o que essa modelo fez. Eles se pintavam, eles pegavam crianças, colocavam sei lá, maisena no rosto deles para ficar pó de arroz, sei lá, para ficar branquinha a cara deles, para parecer que houve uma explosão e aí as coisas caíram, detritos, e aí o pó fez com que eles ficassem desse jeito. E aí passavam tinta vermelha, tudo, para parecer que elas estavam sangrando. E ali os capacetes brancos, eles vestidos de bombeiros, de salva-vidas, de enfermeiros e tudo mais, posavam por fotos assim como se estivessem correndo com as crianças no colo, né? Sendo que isso daí era tudo encenação para culpar o governo do Bashar al-Assad de ter bombardeado hospitais, de ter matado crianças e tudo mais, sendo que tudo isso daí era encenação completa. E tem um filme que eu inclusive assisti na faculdade, que se chama Mera Coincidência, um filme dos anos 90 com Dustin Hoffman, que trata exatamente disso. O filme é assim, é uma equipe de publicidade contratada pelo governo dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos precisava iniciar uma guerra em algum lugar. Porque guerra dá dinheiro para o governo dos Estados Unidos, para a indústria armamentista. De preferência, algum lugar com bastante petróleo, né? E gente pobre, Gente pobre. E aí, eles acharam um país chamado Albânia, lá perto, inclusive, pro lado entre a Itália e a Rússia, e falaram, nesse país nós vamos, a agência de publicidade inventou ali que vai inventar que o governo está massacrando a população. E aí essa agência de publicidade, dentro dos estúdios da agência, inventa ali um cenário de opressão dos albaneses
pelo governo para que os Estados Unidos pudessem intervir para salvar aquela população, né? Então, esse filme aí é bem recomendado para vocês verem como funciona, né, a indústria de guerra do imperialismo, a Qual indústria o nome de do propaganda filme, de guerra. pessoal? O filme chama Mera Coincidência, com o Dustin Hoffman. E é um filme norte-americano? É um filme norte-americano, porque ó, esses daí são os capacetes brancos, tudo encenação, né? Os capacetes brancos foi comprovado, inclusive, que eles são agentes, né, do Reino Unido, dos Estados Unidos, tudo para fazer essas encenações aí e culpar o governo da Síria. Inclusive, a gente não vê essas imagens de suposto resgate, nem imitação disso na Somália, que está fora do, como diz a gente publicou no DCO, né, Vasco? Eles estão fora do cenário da CNN. Então ele está indo assim de porta em porta, de ONG em ONG, pedir pelo amor de Deus ajuda humanitária, porque na Somália eles estão sendo bombardeados e o interesse internacional agora é todo na Ucrânia. Então a Somália que se dane, porque a Ucrânia está dando mais dinheiro, está vendendo mais arma, a mídia está bombando. A mídia não, a imprensa está bombando por lá. Então, eles estão desesperados por ajuda. E onde é que está aí o Salvador, né? As ONGs, as Live IDs, aquelas coisas todas lá que passam pra gente, Greenpeace, sei lá, aquilo tudo. Onde é que estão na Somália, sabe? É uma questão de interesses, eles não querem salvar pessoas, senão eles estariam na Somália. Aliás, eles nem estariam na Somália, eles fariam de qualquer outra maneira. Eles vacinaram a Síria, eles vacinaram o Afeganistão, eles vacinaram a OTAN, que é pacificadora e tal, a ONU, que é pacificadora e tal. Gente, tá na cara, é só a gente pensar um pouco nisso, né? Natália, a gente vê que a imprensa, que supostamente fala que faz jornalismo, na verdade é parte de uma campanha publicitária, né? De jornalismo não tem nada, que eles fazem uma campanha de publicidade e uma campanha de publicidade de guerra, né? E principalmente de xenofobia, né? Que a campanha que eles têm feito contra os russos, contra o povo russo, é uma campanha nojenta, né? Uma coisa asquerosa, totalmente xenofóbica. Eles falam que são identitários, que eles defendem, são contra o racismo, não sei o quê, e aí você vê, eles estão fazendo uma campanha brutal de racismo aí contra o povo russo. Cancelamento até do Strogonoff a gente teve aí essa semana, que a Folha estava dando, que um jornal aí da pequena burguesia de São Paulo cancelou o Strogonoff, porque seria um prato russo. Ou seja, tudo que é russo agora é uma porcaria. Os atletas russos foram banidos da Copa, foram banidos de não sei o quê. A soprana russa foi banida da orquestra. Até o estilista, né? O Rui postou no Twitter dele que um estilista russo foi proibido de trabalhar na União Europeia porque ele não é contra o próprio país dele, né? Ou seja, o principal alvo dessa campanha aí da imprensa é o povo russo, são os trabalhadores russos, né? Você vê que tem alvo, né? A campanha que eles fazem. Inclusive o nosso querido Juca Simonardi, grande flamenguista, ele enviou aqui uma notícia da Sputnik News, destacando... não é essa não, produção. Ele enviou uma notícia da Sputnik News que mostra que um jornalista, um comentarista de uma TV espanhola sugeriu que é preciso matar mais russos. E a gente vê o nível da imprensa internacional, né? Jornalistas, comentaristas aí sobre o conflito, falando que tem que matar os russos. Cadê o discurso de ódio, né? Campanha contra o discurso de ódio, aquilo que a gente falou que o YouTube está permitindo, né? Discurso de ódio contra os russos pode. A gente tem em produção esse vídeo que eu perguntei aí? Vamos ver mais um vídeo que também é sobre uma outra encenação aí, que a imprensa, uma reportagem, né, de uma TV estrangeira estava mostrando supostas vítimas, né, supostos corpos vítimas
corpos de civis vítimas dos bombardeios russos na Ucrânia. Porém, atrás do repórter tem lá os corpos. Você percebe um movimento, zumbis. Vamos ver. Essa é boa. Look, we're going to use the at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtaking that area. We understand they are still in control. The other thing that went down today that was of huge importance was Russian paratroopers went into an airfield 15 miles outside of Kyiv, and for a short period of time this afternoon, they held. A produção está falando aqui que isso daí foi uma encenação na Europa, fora da Ucrânia. Mas você sabe se foi um protesto, produção? Era um protesto? Era tipo um protesto? Para representar os mortos na Ucrânia, né? A gente tem mais materiais? Ou não? Tá, acho que a gente... Bom, temos mais comentários aí? Sim, temos sim, sempre. Nosso chat, agradecendo aqui a todos que compartilharam, todos que estão curtindo, deram like aqui. Pessoal, deem likes, porque tem 190 pessoas na sala e 150 likes. Então vamos dar um like para subir, para chamar mais pessoas para esse conteúdo que você só vai ter aqui, tá? Inclusive nos sites de esquerda, acho que salvo 247, é um conteúdo que você só tem aí. Se tiver outros sites que venham e que a gente promova também para que todo mundo... Agora eu entendi o que a produção tava me falando. Era pra gente mostrar como é fácil de você enganar o pessoal com esse vídeo. É um protesto, né? Na verdade, sim, é um protesto. Mas a intenção de mostrar aqui é que eu não tinha entendido. A intenção de mostrar era como que é fácil enganar o pessoal sobre as situações de guerra. Não deixa de ser uma propaganda contra os russos, né? Mesmo que tenha sido montado, aí tá colocando que a Rússia bombardeou e no fundo pessoas mortas, né? Mesmo que seja montado. É um protesto anti-Rússia, né? É um protesto anti-Rússia. Não, mas só a gente agora só tem o material, a gente só tem aquela reportagem da RT, né? Aquela desmentindo as notícias, não é, produção? É isso? Bom, Ana Paula Martins, uma maternidade foi bombardeada e ninguém filmou? Fake total. Boa. É uma das coisas que a gente... E vamos pensar numa coisa, gente. Os ucranianos, o companheiro Rui também falou isso, os ucranianos têm toda a imprensa ocidental do lado deles. E quem mostra vídeo de ataques e de vítimas e de números plausíveis é só a imprensa russa. Eles não têm esses dados. Por que eles não têm esses dados? Porque é mentira, porque não existem esses dados. Sacou? Não tem como. Eles tentam fazer alguma coisa, sempre com criança, sempre apelativo, mas a gente descobre que é mentira. E eles não conseguem nem repercutir, mesmo na imprensa paga. É isso. Certo, Vasco? Acabou os comentários? Valeu aqui o Pedro MP Garcia, que volta a denunciar, né? O YouTube censurou a RT e a Sputnik no mundo todo. É bom a gente manter aqui essa denúncia. E a gente, falando em RT, né? Nós vamos levantar a bandeira da RT e da Sputnik aqui no nosso programa. Queria que, se alguém tiver mais algum comentário para fazer sobre todas essas questões, porque a gente está encerrando o programa e a gente vai encerrar o programa com um vídeo da RT desmascarando algumas das mentiras. Então, nossa participação final aqui, quem quiser dar um tchau.
ou fazer algum comentário. Vai lá, Cifa. É isso aí, gente. A campanha de mentiras aí, a campanha de guerra da OTAN e do imperialismo tá a 1000 por hora. Então, a gente tem que sempre verificar as informações que estão vindo aí, não acreditar, né, em tudo. Porque se a gente acreditar e ficar reproduzindo, a gente está reproduzindo um discurso de publicidade, né? A gente não está fazendo um trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico é o que a gente fez aqui agora. A gente colocou o vídeo na tela aí, mas a gente falou sobre do que se tratava o vídeo, né? Não apenas colocamos o vídeo como se fosse uma montagem, falando que, olha o que estão fazendo aqui. Não, a gente falou, é um vídeo de protesto que está na Áustria e tal. Então, o trabalho de jornalismo é esse, a gente saber do que a gente está falando, a gente não reproduzir publicidade, né? A gente procurar reproduzir os fatos, né? E procurar todos os lados das coisas. Então, quando a gente vê declaração de fulano, A ou B, pensar que tem muita propaganda de guerra, muito interesse por trás de tudo. Isso. E eu também queria dar um tchau para todo mundo aqui. Muito obrigada pela audiência, por terem levantado aí a live, apesar da pouca distribuição. E gostaria de alertar os petistas, né, que fiquem aí, tomem conta aí das comunicações, porque vocês também já tem estão... gente indo embora. Não vão embora. O programa, a participação da Natália e do Cifa está acabando agora. A minha, ainda vou falar uma coisa sobre manipulação do Estadão aqui. E a gente ainda vai mostrar um vídeo da RT de 15 minutos, 17 minutos. Então vai ter ainda mais 17 minutos de programa explicando várias mentiras sobre a Ucrânia. Não vão embora. Tô vendo que tem gente indo embora. Calma aí, gente. Olha lá, Pode gente. terminar, Natália. O WhatsApp suspende aí, contas gente. do PT e restringe grupos de comunicação de Lula. Então é isso, gente. Não tem essa de paz, não tem essa... Eles vão censurar a esquerda. Liberdade restrita de pensamento e de imprensa. É isso que a gente tem que brigar, porque eles já começaram. Não é censura por números de grupos, por distribuição, porque os grupos bolsonaristas bombam. Os grupos do MBL e do PSDB bombam. E no do Lula não pode, no do Lula foi bloqueado. Então prestem bem atenção nessa coisa de pedir a paz, nessa coisa de pedir nem esse nem aquele. Estejam do lado que vai dar suporte para vocês, que é a esquerda, uma imprensa livre para poder falar e não depender desses grupos de comunicação que vão cercear e impedir a candidatura e a eleição do presidente Lula. O Tavares Carneiro, não é para ir embora ainda não, calma aí, meu. O pessoal apressadinho. Ó, essa daqui é uma edição do jornal Estado de São Paulo, é a edição de anteontem. Como que é, produção? Eu não gastei dinheiro com isso daqui não, isso daqui foi outra pessoa que comprou, eu só roubei dela. Tem manchete aqui sobre Rússia e o Estadão tem um especial que se chama A Guerra de Putin. A Guerra de Putin, ou seja, o Putin é o culpado pela guerra. E aí a gente vê, a gente vai abrindo aqui as reportagens do Estadão, tem 2 editoriais sobre... Como que é? Tá. A gente tem aqui algumas reportagens, né, sobre... A gente tem 2 editoriais do Estadão sobre a questão da Rússia. Um deles, que cita o Brasil, fala assim... Fala das ameaças de Putin e que ele é um autocrata do Kremlin. Fala que o Putin está fazendo são crimes... E diz o seguinte: a guerra é sempre um mal, mas pode ser um mal menor, se for uma guerra justa. Quais são as guerras justas para o Estadão? Logicamente, as guerras dos Estados Unidos. Não é o caso da guerra de Vladimir Putin, porque não é uma guerra feita pelos Estados Unidos. Ela é moralmente condenável e juridicamente ilegal. Porque, Natália? É uma guerra que não é dos Estados Unidos. Pois é. E aí fala... que é uma mentira de que é uma agressão da OTAN, fala que as ações de Putin são ilegítimas, fala que tem um pessoal como nós que tenta relativizar os crimes de Putin, que ele é um autocrata imperialista russo, e
termina assim: na maior parte dos conflitos, dificilmente há um lado inequivocamente errado e outro certo. Sempre tem alguém que está meio errado, outro está meio certo, tem algumas razões de fazer e tudo mais. Na guerra da Rússia contra a Ucrânia, há. Né? Então, na guerra da Rússia tem alguém que está inequivocamente errado e o outro certo. Inequivocamente errado é a Rússia e o certo é a Ucrânia, os nazistas ucranianos e a OTAN. E aí, no especial em si do Estadão, sobre a guerra de Putin, praticamente todas as reportagens são da imprensa internacional, do New York Times, do Washington Post, da Associated Press, da agência France Press, ou seja, da meia dúzia de agências de notícias que controlam todas as notícias que são espalhadas pelo mundo sobre política internacional, que são agências dos países imperialistas que estão totalmente, intrinsecamente ligadas aos governos imperialistas, governo dos Estados Unidos, governo da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha, da Itália, né? E essas matérias são assim: Reuters e New York Times, Washington Post, aqui uma matéria do Estadão, a outra é da Associated Press, a outra da Reuters, uma outra aqui, matéria do Paul Krugman, que é um economista supostamente progressista no New York Times, a outra da Reuters, aí tem uma matéria que é do Estadão mesmo, outra do Washington Post, outra do New York Times, outra que é do New York Times e agência France Press, uma outra da agência France Press e da F da Espanha, uma outra do New York Times e agência France Press e finalmente, por último, uma entrevista que é do próprio Estadão. Então, praticamente todo o conteúdo do Estadão vem da imprensa imperialista, que é controlada pelo Estado dos países imperialistas. E todas as notícias colocam a Rússia como um vilão da história, né? Isso daí que é a imprensa brasileira. Não tem a menor independência, porque ela mesma, né, um reflexo da burguesia brasileira, ela é uma filial da imprensa imperialista norte-americana e europeia. Então a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Agora vocês vão ficar com uma reportagem, com um quadro da RT de 15 minutos explicando muito bem sobre as manipulações da imprensa imperialista na operação russa na Ucrânia. Valeu, pessoal. Vamos ver essa reportagem aí. La sola mención de que en Ucrania existe un resurgir de movimientos nazis o filonazis que actúan con casi total impunidad es recibida con una avalancha de acusaciones de propaganda rusa, títeres del Kremlin y justificadores guerreristas. Sin embargo, pocos se molestan en averiguar si ese despertar neonazi está teniendo lugar o no y hasta qué grado lo toleran desde el gobierno ucraniano y lo blanquean desde grandes medios y vocerías políticas occidentales. Y esa es justamente la investigación que realizamos. Seguramente este video sea de los más polémicos del canal, lo que es mucho decir. Así que afinen sus teclados y preparen sus comentarios. Pero antes, véanlo completo y sin perder detalle. Ahí les va. Este video estuvo cerca de no haber existido nunca. Llevábamos tiempo planteándonos si hacerlo o no, pero teníamos nuestras dudas. Sabíamos que en un tema así no puede dejarse pasar por alto, pero al mismo tiempo, en la situación geopolítica actual, estamos seguros de que algunos lo usarán para exclamar: ya están estos rusos con su propaganda bélica para justificar lo que venga. En absoluto, nada más lejos de nuestra intención que promover un conflicto armado. Desde que se avivó la tensión entre Kiev y Moscú, alentada desde Occidente, nuestra línea ha sido recalcar que un estallido sería malo para Rusia, malo para Ucrania y solo beneficiaría a actores ajenos que buscan sacar provecho de la situación. Este video va en esa misma dirección, pero lo cierto es que mientras estábamos sumidos en estas dudas, me topé con un artículo publicado en el periódico español El Diario, donde entrevistaban a 4 ucranianos residentes en ese país sobre la crisis actual. Entre los entrevistados, todos ellos indignados con Rusia por descontado, incluyeron a una historiadora que hablaba maravillas de su padre, Teodoro Barabash, ucraniano llegado a España poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Según el testimonio de la mujer,
Hitler, su padre fue un hombre que dedicó su vida a luchar por una Ucrania libre y democrática que formara parte de la OTAN y la Unión Europea, desde donde el país defendería los valores europeos y los derechos humanos. A pesar de la labia de la hija de Teodoro y de la credulidad del diario ante todo lo que les contaba, a mí me resultó peculiar que alguien con semejante afán democrático justo eligiera la España de Franco como refugio, más cuando lo hizo en los años en los que el autoproclamado caudillo por la gracia de Dios era el único exponente del fascismo que sobrevivió a Hitler y que desde el poder todavía se enorgullecía públicamente de serlo. Así que hice una pequeña búsqueda en internet y no puedo decir que me sorprendiera demasiado descubrir que el supuesto adalid de la libertad y los derechos humanos que se describía en el artículo fuera en realidad un colaboracionista nazi de la 14ª División de Granaderos de la Waffen-SS. Ese era el verdadero perfil de Teodoro Barabás, del que en boca de su hija, pero acríticamente y calcando sus declaraciones sin contexto, el diario afirmaba que dedicó su existencia a buscar una vida normal para Ucrania. Entonces tuiteé mi descubrimiento, que vale recalcar que no me llevó más de un par de minutos de tecleos y clics en la red, y el tema se viralizó, con unas consecuencias que prefiero contarles más adelante en este mismo video. Antes un poco de lo que le faltó al artículo que motivó que me haya tomado la molestia de contarles todo esto que les cuento. Contexto. Porque lo del diario, lamentablemente, no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia que viene creciendo en la última década y no solo se circunscribe a Ucrania, sino a casi todo el espacio postsoviético. En 2017, la OTAN publicó un video homenaje a la resistencia antisoviética en las llamadas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En el video llamado Forest Brothers, o Hermanos del Bosque, se presenta de manera heroica a los grupos armados del Báltico que se internaron en la espesura boscosa para luchar contra los soviéticos. Convenientemente, la historia que narra el video inicia en 1946, porque de haberla comenzado unos pocos años antes, inevitablemente tendrían que haber abordado el no tan heroico colaboracionismo de esos grupos con los invasores nazis. Por ejemplo, en Lituania, la resistencia antisoviética colaboró tan gustosamente con el nazismo que, según afirma la historiadora jefa de un prestigioso centro para el estudio del Holocausto, mataban civiles más indiscriminadamente todavía que los propios oficiales enviados por Hitler. En los 3 años de ocupación del Tercer Reich, en Lituania fueron asesinadas cientos de miles de personas, entre ellos alrededor de 9 de cada 10 judíos que vivían en el país, junto con Polonia, uno de los pocos países donde la llamada solución final estuvo cerca de completarse. Y el consenso entre historiadores es que la clave de tamaño genocidio estuvo en el entusiasta apoyo de grupos como los que hoy la OTAN presenta despreocupadamente como Freedom Fighters. No es este el único ejemplo de ignorar o blanquear movimientos nazis o filonazis que ha tenido lugar en estos días. Muy recientemente, a finales de 2021, las Naciones Unidas adoptaron una resolución propuesta por Rusia para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas de racismo y xenofobia. 130 países votaron a favor de la resolución, 49 se abstuvieron, entre ellos los miembros de la Unión Europea, y apenas 2 naciones votaron en contra sin disimulos: Estados Unidos y Ucrania. Washington se opuso citando que la glorificación del nazismo estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión. Y Ucrania se opuso porque seguramente se dio por aludida, como veremos a continuación. Cualquier información que apunte a un resurgir de movimientos nazis o pronazis en Ucrania de inmediato es descalificada en los grandes medios y gobiernos occidentales como propaganda del Kremlin. Ojo, radicales de ultraderecha existen en muchos países, Rusia entre ellos, pero en pocos lugares como la Ucrania post-Maidán disfrutan de tanta tolerancia y hasta protección. Esto en el seno del gobierno ucraniano podría explicarse por el hecho de que estos grupos formaron parte activa de las protestas de 2014 y siguen formando parte del conflicto armado desatado desde ese mismo año en el oriente del país, por lo que en Kiev seguramente sientan que sin ellos pierden fuerza de choque a nivel de calle y también bélico. El motivo por el que los grandes medios y gobiernos occidentales, siempre sensibles como debe ser a cualquier brote racista o neonazi, también permiten y hasta fomentan estos niveles de impunidad para filonazis ucranianos, requiere algo más de análisis que dejaremos para el final del video. Ahora vamos con los hechos. ¿Existen estas corrientes neonazis en Ucrania y actúan con complicidad o permisividad de las autoridades? ¿O eso es pura invención de la supuesta propaganda rusa? En cifras absolutas, los
los filonazis en Ucrania son una minoría, eso hay que dejarlo claro desde el principio. Pero no necesitan ser los más votados para imponer varios puntos claves de su agenda a la mayoría. Una agenda que ya existía antes de 2014, pero que después del Maidán comenzó a expandirse por todo el territorio ucraniano con suma facilidad. Hace pocos meses, en plena capital ucraniana, se produjo un hecho que sería inconcebible en cualquier otro país, especialmente en los europeos, donde se cometieron las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Un desfile en honor a la división Waffen-SS Galizien. Las SS fueron un cuerpo paramilitar nazi responsable de varios de los peores crímenes contra la humanidad cometidos por el Tercer Reich. Los defensores de estas marchas, y créanme los hay, sobre todo en Ucrania, argumentan que esa división en concreto no fue condenada en los juicios de Nuremberg, dejando de lado el detalle de que la condena del tribunal contra las SS incluyó a todas sus divisiones, aunque no las nombrara una por una. Cuando los medios ucranianos reportan sobre estos desfiles, convenientemente retiran Waffen-SS de su nombre y se refieren a esa división como Galichina. Pero borrando unas siglas se podrá reescribir la historia, pero no cambiarla. Y la realidad es que el gobierno ucraniano permite que se homenajee públicamente a los integrantes de una división que fue juramentada ante Adolf Hitler en persona y participó en varias masacres bien documentadas, como las de Volhynia, Huta Peniatska y Podkamin. Especialmente sintomático resulta el caso de Stepan Bandera, un personaje que en grandes medios occidentales suelen tildar de polémico, seguramente porque lo de colaboracionista del nazismo no queda tan chic, aunque sea históricamente mucho más apropiado. Bandera, según una encuesta reciente, es considerado como una figura histórica positiva para Ucrania por al menos 1 de cada 3 ucranianos, tantos como los que tienen una opinión negativa de él. Su imagen puede verse no solo en marchas de simpatizantes ultraderechistas, sino también en estadios de fútbol, y hasta la representante ucraniana en Eurovisión 2007 recientemente cantó en público "Bandera es nuestro héroe", una especie de himno no oficial de sus seguidores. Pancartas con su rostro también estuvieron presentes en las protestas del Euromaidán en 2014, y el expresidente Yushchenko, uno de los líderes de la llamada Revolución Naranja de 2004, le concedió el título de Héroe de Ucrania en 2010. Ahora, ¿quién fue este personaje? Stepan Bandera fue un ultranacionalista ucraniano que en su enfrentamiento con la Unión Soviética no tuvo reparos en que el brazo armado de su organización de nacionalistas ucranianos colaborara con los invasores nazis y participara tanto por acción como por omisión en masacres cometidas contra civiles, fundamentalmente polacos y judíos. ¿Y quién dice que colaboró con los nazis? Ahí les va el Kremlin. Pues no solo ellos, también lo afirman organismos tan poco prorrusos como el Europarlamento. Lo que pasa es que hay que googlear más allá de los titulares para encontrar esta información. Algo que los periodistas independientes no suelen hacer cuando se trata de informar sobre cualquier cosa que ocurra al este de la Unión Europea. No crean que todo lo que les cuenta se circunscribe a un puñado de nostálgicos por el pasado nazi, no. La afinidad del famoso batallón de Azov con el neonazismo es tan notoria que pocos en Occidente la niegan abiertamente. El Congreso de Estados Unidos, según el año y el momento político, ha llegado a prohibir la asistencia militar a este grupo, todavía activo en el frente del Donbass, debido a su ideología supremacista blanca. Su logo está inspirado en el usado por una de las divisiones de las SS y nada simboliza mejor la impunidad con la que actúan que el hecho de que con semejante prontuario llegaran a ser apoyados públicamente por el Ministerio de Interior ucraniano. Otro ejemplo con inequívoco aroma a ultraderechismo es la web Mirotvorets, que se dedica a publicar información personal sobre aquellos a los que consideran enemigos de Ucrania, entre los que incluyen desde el presidente de Croacia por negarse a enviar soldados a la zona de estallar un conflicto entre Rusia y la OTAN, hasta una niña de 12 años que grabó un video dirigido a la ONU pidiéndole que no olvide la situación de la infancia en el Donbass. Aunque el logro más tristemente famoso de la web fue publicar las direcciones de un periodista y un exparlamentario un par de días antes de que fueran asesinados en los alrededores de sus respectivos domicilios. No se sabe quién maneja exactamente Mirotvorets, cuya traducción significa paradójicamente pacificador, pero también estuvo vinculada en su momento al Ministerio de Interior ucraniano.
Como podrán imaginar, con ese nivel de infiltración ultraderechista en las instituciones ucranianas, la lista de eventos impunes en los que la glorificación del nazismo o sus aliados es protagonista es tan larga que difícilmente pueda considerarse anecdótica. Saludos nazis o agresiones al paso de veteranos de guerra ucranianos que lucharon con la URSS contra el Tercer Reich, exhumación de miembros de las SS con honores militares, presentación de libros con asistentes luciendo orgullosos un uniforme nazi, concejales publicando citas del Mein Kampf de Hitler en redes sociales, antiguos miembros de las SS siendo condecorados que, llevados por la emoción del momento, no pueden reprimir un saludo con el brazo en alto, y hasta exministros asistiendo a conciertos de bandas neonazis. Todo esto lamentablemente forma parte de la cotidianidad en Ucrania, y es imposible entender el conflicto que estalló ahí hace casi 8 años sin tener este hirviente caldo de cultivo en cuenta. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, це не просто депресивний регіон. Там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс. Як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Если я вижу каждый день у себя дома снимок мальчика 5-летнего, скульптура в одном из сел Галичины, все, хватит, не надо. убитого вместе с... Держите. Праздничком вас. Спасибо. Вместе с населением этого села. Это с ними надо примириться. Все, хватит. И эту скульптуру мальчика 5-летнего убрали сейчас, чтобы люди не помнили об этом и не знали. В Украине стоит баррикада. По одну сторону баррикады мы ветераны, а по другую сторону государство, которое нас хочет примирить с преступниками войны. Вот это, против этого восстает моя душа. Si recuerdan, al inicio de este largo video, que me agrada que sigan viendo a pesar de su duración, les hablé de un artículo salido en un diario español, de mi reacción en redes sociales ante el mismo y de que les contaría qué pasó después. Bien, pues llegó el momento. Al poco rato de que tuiteara en mi cuenta personal de que la persona que en el diario presentaban como un refugiado ucraniano con profundas convicciones democráticas había sido en realidad un miembro de las SS nazis, se levantó bastante revuelo en esa red social. Ante el aluvión de críticas de usuarios y lectores, finalmente la publicación reaccionó y anunció que retiraría el testimonio de la hija de Teodoro Barabás del artículo, a la vez que pedían disculpas por no haber comprobado el historial del personaje. Les confieso que inicialmente esa medida me reconfortó. Al fin y al cabo, ver que un medio atendía las quejas de la gente y eliminaba el blanqueamiento de un nazi de sus páginas parecía la reacción más adecuada. Pero un par de días después, reflexionando con más calma, me di cuenta de que eliminar ese testimonio era más parte del problema que de la solución. ¿Por qué? Pues porque es seguir a pies juntillas la línea hegemónica de los medios y voceros occidentales. No informar de nada que pueda ser interpretado de alguna manera como remotamente cercano o favorable a las posturas del Kremlin. Nada, aunque sea grave, innegable y necesario. Casi como ver un tipo con el brazo en alto y enfundado en un uniforme de las SS y preferir omitir su existencia a decir clara y rotundamente que es un nazi por miedo a ser acusado de propagandista ruso. Un miedo tan enraizado que nubla el razonamiento más básico. Por eso, en su reportaje, el diario prefirió eliminar el testimonio de la hija de Teodoro Barabás en lugar de mantenerlo, pero explicando que ese señor que fundó una de las principales asociaciones de ucranianos en España fue en realidad un miembro de las SS y que eso no representa ni de lejos a la mayoría de ucranianos, pero existe y gana terreno, en buena parte precisamente por no decirlo. Por eso, en el texto solo se preguntó su opinión
a ciudadanos ucranianos residentes en España que secundaran la narrativa de la OTAN respecto al conflicto. ¿Será que no hay otras opiniones entre los ucranianos en España? Como la de Anatoly Shari, que es ucraniano y tuvo que refugiarse en Barcelona porque en su país lo amenazaban de muerte. Y no es tan difícil de localizar. Su canal en YouTube tiene más de 2 millones de seguidores y hasta tiene un completo perfil en la Wikipedia en castellano. Por eso al equipo de un periódico como El Diario, que ha realizado un encomiable y exhaustivo seguimiento y denuncia de los crímenes impunes del franquismo, no se les pasó por la cabeza que un individuo llegado a la España de Franco meses después de la derrota nazi pudiera, oh sorpresa, tener profundos vínculos fascistas. Y si esa es la actitud de un medio para nada identificado con posturas de extrema derecha, ¿qué queda para los demás? ¿Podemos realmente esperar que alguno de ellos tilde de nazi a un nazi cuando lo vea, a pesar de que llamar nazi a un nazi coincida con la narrativa del Kremlin? Antes de concluir, quisiera volver a subrayar lo dicho al inicio. Nada más lejano a la intención de este video y este canal de contribuir a un ambiente prebélico. Pero hay cosas que precisamente para evitar ese escenario no pueden callarse. Por fortuna, de momento la reescritura de la historia a favor del nazismo no es mayoritaria en Ucrania, pero que tiene más de una década creciendo, lamentablemente es un hecho. Y si algo nos enseña la historia del siglo XX es que el problema no está en denunciar las actitudes nazis o complacientes con el nazismo allí donde se produzcan. El problema está en suavizarlas, blanquearlas, ignorarlas o ocultarlas.